queridos irmãos, aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Eu quero trazer para vocês essa notícia, tá bom? Tá no RT News, né? Um site de mídia russa, e são acompanhamentos agora recentes, tá bom? Do que tá acontecendo na Rússia. Eu fiz aí um post no short para vocês, e o grupo mercenário Wagner declarou, né? Realmente uma G contra o alto comando do exército russo, que no caso seria o Shoigu e o general Gerasimov, né? E olha só, o Putin deu um discurso à nação, e aqui tá pontos chaves do discurso de Putin à nação sobre a tentativa de golpe do PMC, né? Um grupo mercenário. Uma investigação criminal foi aberta contra Evgeny Prigozhin por convocar uma rebelião armada. O presidente russo Vladimir Putin fez um discurso à nação em meio a uma tentativa de golpe da empresa militar privada Wagner. Ele descreveu as ações dos amotinados como uma facada nas costas e pediu unidade. Na noite de sexta-feira, o chefe do PMC Wagner, Evgeny Prigozhin, acusou os militares russos de atacar a base de seu grupo, algo que o Ministério da Defesa negou veementemente. As autoridades russas, por sua vez, iniciaram uma investigação criminal contra Prigozhin por encenar uma insurreição armada. Vamos lá, né? Um ponto, a importância da unidade. O presidente Putin argumentou que a Rússia está hoje travando uma luta árdua por seu futuro, enfrentando os neo e seus mestres. Isso ele está falando da Ucrânia. Ele continuou enfatizando que essencialmente todo o poder da máquina militar, econômica e de informação do Ocidente estão sendo direcionadas contra o país. Isso só vai fortalecer ainda mais o discurso dele, né? Esta batalha, quando o destino do nosso povo está sendo decidido, clama por unidade e consolidação nacional, disse Putin em seu discurso. Segundo o presidente, todos os conflitos internos e brigas devem ser deixados de lado no momento, pois os nossos inimigos externos podem usá-los para nos minar internamente. Óbvio. O chefe de Estado russo enfatizou que quaisquer ações que criem uma divisão entre os russos são nada menos que apunhalar nosso país e o nosso povo pelas costas. E a dois, né, amargas lições de história. Putin lembrou aos russos que um cenário semelhante ocorreu no país em 1917, quando estava em plena Primeira Guerra Mundial. Ele contou como intrigas, brigas, politicagem pelas costas do exército do povo levaram ao colapso do Estado e à tragédia da Guerra Civil. Ele está falando aí quando surgiu o comunismo na Rússia, né? A Revolução Bolchevique. Aí ele fala que russos estavam matando russos, irmãos estavam eliminando irmãos, enquanto vários aventureiros políticos e potências estrangeiras estavam capitalizando isso. E ele diz: Putin prometeu impedir que isso aconteça, bem como defender a Rússia e seu povo, inclusive de motim interno. 3. Natureza da ameaça. Em seu discurso, Putin classificou claramente a tentativa de golpe do PMC como uma traição. Ele citou enormes ambições e interesses pessoais de certos indivíduos como as razões por trás dessa. Abre aspas, traição ao seu país e ao seu povo, fecha aspas. Ele passou a acusar os responsáveis, sem nomear Prigozhin em particular, de dar as costas à causa militar conjunta na Ucrânia e à memória dos combatentes que já perderam a vida. Se bem sucedido, o golpe levaria à anarquia e ao fratricídio, resultado de longo prazo na derrota e na capitulação da Rússia, segundo Putin. O que ele está falando ele sabe que o plano dos globalistas que estão nos Estados Unidos, isso é um sonho americano e europeu, é derrotar a Rússia, derrubar o Putin e fragmentar a Rússia. A Rússia então seria fragmentada em vários pequenos estados. Dividiria, porque na Rússia hoje moram vários grupos étnicos, genéticos, né? Vários grupos, não é só russo. E eles são mantidos com uma ditadura forte e poderosa justamente para manter a unidade, uma coesão nacional frente a tudo isso. Que se realmente for visto aí divisões, grupos começarem a se amotinarem, aí pode ter um perigo grande, e é tudo que o Ocidente quer. 4. Medidas tomadas. Todas as ordens necessárias foram emitidas para as Forças Armadas e outras autoridades, revelou Putin. E aí, segundo, isso aí é a fala dele, ele concluiu o discurso à nação. O presidente Putin prometeu fazer tudo o que puder para defender o país e defender a ordem constitucional, a vida, a segurança e a liberdade dos cidadãos. Então isso aqui é um discurso de agora, tá bom? E eu quero pegar para vocês um post aqui, né, de um canal que eu sigo no Instagram, né, ajuda bastante a gente a entender, que no caso seria este Geopolítica Hoje, tá bom?
Olha só, grave mídia estatal russa afirma que o levante dos mercenários do grupo Wagner contra o governo da Rússia é coordenada pelas agências de inteligência dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e mais um país do Oriente Médio, esse último não revelado. Pode ser, tá? Outro país do Oriente Médio que estaria se voltando contra eles, provavelmente eles vão acusar Israel, né? Opa, desculpa, ver aqui que isso realmente é grave, gravíssimo para a situação no mundo hoje. Quem é o Prigozhin, né? Desde o conflito na Ucrânia, ele está acusando o exército, ele tem um problema, né? Ele nunca fez uma crítica direta ao Putin, porque quem na Rússia critica o Putin geralmente desaparece, tem problemas sérios, e ele estava acusando o Gerasimov, o ministro das Relações Exteriores, o chefe do comando, né, o ministro da Defesa da Rússia, o Gerasimov, de que ele estaria, inclusive, ele fez até um ataque contra uma base do grupo Wagner na Ucrânia. Isso irritou ele profundamente. Ele acusou, inclusive, os tais na Rússia de estarem enganando Putin. E que, na verdade, os verdadeiros patriotas que lutam a causa russa são eles do grupo Wagner, o próprio Prigozhin e os seus combatentes, os seus mercenários. Aí começou uma rixa. Inclusive, outro ponto é que, enquanto na linha de frente o grupo Wagner combatia, eles estavam mandando armamentos para o exército, mas não estavam mandando armamento forte para o grupo Wagner combater. Sendo que os que mais estavam lutando na Ucrânia, conquistando espaços de terras para a Rússia, é o grupo Wagner. Era quem realmente estava vencendo. Inclusive, eles foram cruciais para aquela vitória naquele combate demorado em Bakhmut. E aí ele começou a atacar, a criticar com palavreados fortes, né, os dois, o Shoigu e o Gerasimov, e aí isso já mostrou até pouco tempo estavam falando que na verdade era tudo uma encenação e tudo mais, que, né, mostrou que na verdade parece que pelo que está acontecendo aqui, tá, é muito mais, tá, é muito mais do que só isso, tá bom? E aí, olha só, eu tô no site, inclusive tá em inglês, tá bom? Para acompanhar para vocês as notícias de última hora para mostrar, porque a mídia geralmente quando tá em inglês, elas são um pouquinho mais fidedignas, né? Claro que é tudo tem tudo propaganda por trás, tá bom? E aí, esse aqui é o último, mas olha só, o chefe mesmo, né, o primeiro-ministro russo e ex-presidente, o Medvedev, né, ele fala unidade nacional primordial em meio à insurreição de Wagner. Ele fala inimigo de dentro e de fora, estão tentando, ou seja, está acusando que tem gente usando o grupo, ou seja, alguém dividiu a Rússia e está tentando minar o país por dentro. Olha só, inimigos de dentro e de fora estão tentando destruir o país em pedaços, disse Dmitry Medvedev. A melhor coisa que os russos podem fazer em meio à insurreição do chefe de Wagner, Evgeny Prigozhin, é se unir em torno do presidente Vladimir Putin, disse o ex-líder russo, neste sábado, ou seja, de hoje, em uma declaração no Telegram. Medvedev, que agora atua como vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, disse que agora a coisa mais importante para derrotar o inimigo externo e interno que deseja destruir nossa pátria e o comandante supremo das Forças Armadas. Ele fala de, abre aspas, cisma e traição levam a maior tragédia, a um desastre universal, fecha aspas. Alertou Medvedev prometendo que as autoridades russas não permitirão que isso aconteça. Ele fala, abre aspas, o inimigo será esmagado. A vitória será nossa, fecha aspas, ele acrescentou em uma aparente referência à frase cunhada pelo ministro das Relações Exteriores soviético, né, o Vyacheslav Molotov, em 22 de junho de 1941, horas depois que a Alemanha invadiu a União Soviética. Na sexta, o Prigozhin afirmou que o Ministério da Defesa da Rússia realizou um ataque com ele em um acampamento do Wagner, que segundo ele deixou várias pessoas sem vida. O Ministério negou a acusação, acusando o Prigozhin de espalhar falsidades. Recentemente, inclusive, né, um dos problemas deles era o quê? O Putin ele criou uma lei, tá? Ele criou uma lei nacional no qual todos os combatentes do grupo Wagner, eles teriam que assinar um acordo, uma carta, onde eles se submeteriam à autoridade do comando central do exército russo, no caso do Gerasimov. E aí o Prigozhin não concordou com isso e no final acabou aceitando. Não sabemos o que aconteceu, mas pelo jeito, por essa insurreição, ele não concordou com os termos, né? Ele assinou, mas não concorda muito com esses termos.
E após isso, tem essa insurreição agora lá, casas de oficiais estão sendo cercadas, o grupo está realmente dentro do país, né? E eu acredito, irmãos, que tudo isso, tá? Isso aqui, comprovada, tá? Que realmente é uma ação coordenada de um grupo dentro que está sendo financiado e usado pelo sistema de inteligência ocidental, Estados Unidos e Reino Unido, né? Quem manda no Ocidente de fato é os Estados Unidos e Londres, né? Junto com esse país do Oriente Médio, que nós ainda não sabemos quem, estão usando o grupo para uma divisão, uma G civil. Nós estamos falando realmente, irmãos, de um início de um conflito civil na Rússia, para esfacelar a nação. A queda do Putin vai significar a queda do euroasianismo. O globalismo vence o negócio e uma coisa fica feia no mundo. Todavia, ou ele vai esmagar essa rebelião, e aí é o seguinte, ele vai ter que entender que agora a OTAN, os Estados Unidos, a OTAN partiu para o nível hard. Ele começou a atacar a Rússia dentro. Começou a pagar. Qual é o problema, né, de ele querer atacar diretamente os Estados Unidos ou a OTAN? É porque apesar deles estarem usando um grupo interno para atacar a Rússia, eles diretamente não atacaram o país. Eles usaram, eles financiaram alguém, eles corromperam alguém para atacar a Rússia por dentro. A Rússia e o Putin, né, já deixou bem claro, hoje a elite eurasiana, né, os seguidores de Dugin na Rússia, eles têm em mente o seguinte: se eles perderem essa batalha na Ucrânia, se a Rússia for derrotada, eles vão pegar a Rússia, que é para quem não sabe, estudem a crença geopolítica de cada um, que você vai entender. O plano dos Estados Unidos é, se a Rússia cair, eles vão transformar a Rússia em vários pequenos estados, vão destruir ela e criar ali, fazer da Rússia virar 30, 40 estados. E eles é que vão nomear os presidentes, eles vão esfacelar a nação. E acabou a resistência no mundo. E aí o globalismo avança violentamente no mundo. Aí vai ter a China, claro, como ainda um contrapeso, mas sem a Rússia o negócio fica muito mais difícil no mundo. Todavia, se o Putin reverter, derrotar o grupo Wagner, sem sombra de dúvidas, eles não vão continuar esse conflito na Ucrânia pacificamente ou da forma que está sendo ocorrendo. Eles vão esmagar a Ucrânia e eles vão partir para ir para cima da Europa completamente. Uma irmã nossa hoje, inclusive no canal mais cedo, né, falou de uma coisa interessante, que uma das coisas que eles estão brigando também na Europa, né, no mundo, é pela questão do lítio. A Romênia tem bastante lítio em alguns países na Europa, mas o local que mais tem, né, para as baterias que hoje são usadas para os celulares, carros elétricos, essa maioria do lítio está na América. E nosso Brasil e a América está sendo muito disputado por Estados Unidos, União Europeia, China e Rússia. Então, nós estamos vendo essas nações numa contenda muito forte. E essa questão aqui hoje vai fazer com que os braços deles se estendam um pouco mais. Já que nós estamos vendo eles começarem a atacar o território russo lá dentro, né, tentar destruir a nação por dentro, a Rússia provavelmente vai começar a aumentar o nível da sua inteligência também e começar a tentar fazer ataques dentro de nações como Estados Unidos, de nações europeias e até no Oriente Médio. Israel, se for comprovado que quem está envolvido com isso é Israel, provavelmente nós vamos ver aí, né, a gente sabe que a Rússia tem um laço muito próximo com os persas. E pode dar ordens para eles ali, conversar com eles, para eles começarem a usar grupos ali também para atingir a nação judaica. Vocês estão vendo que a coisa vai alcançar um nível muito grande. Se houver um conflito civil na Rússia, nós estamos caminhando aí para... O Putin disse que não vai aceitar a queda, a destruição da sua nação. E eu acredito que ele vai usar uma força muito mais forte e, inclusive, como o próprio Medvedev está dizendo, que eles não vão aceitar isso, né? Se preciso for, eles vão usar armamento nuclear. Porque eles não vão aceitar a destruição da nação, tá bom? Eles não vão aceitar esse tipo de derrota e ver a nação ser dividida. E o Putin, sem dúvida, preso, né? Porque ele já foi condenado no Tribunal Penal Internacional. Ele vai aceitar agora, né, ser preso. Entendeu? Então, irmãos, toda atenção a esse negócio aí, e a gente tem que entender se isso aí de fato não é também nada mais, nada menos do que
tudo uma falsa bandeira. A gente está achando que eles estão divididos, quando na verdade não é divisão coisa nenhuma. É um motivo para atrair um conflito direto entre a Rússia e a OTAN. Porque aí o negócio realmente descamba de vez no mundo. Então as forças deste mundo precisam acelerar a agenda, porque o mundo precisa ser dividido em 10 reinos, né? E nada mais rápido do que isso, do que um conflito total para enfraquecer as nações do mundo. Forte abraço a todos, eu vou manter vocês atualizados de tudo isso, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.